pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu separei 10 orquídeas estranhas, as orquídeas mais estranhas que eu encontrei para poder mostrar para vocês, tá? Eu vou estar testando hoje esse tipo de vídeo. Se vocês gostarem, se vocês quiserem ver mais coisas desse tipo, eu posso estar fazendo um vídeo de 10 orquídeas com cheiros estranhos, né? Posso fazer com as maiores orquídeas do mundo, com as menores orquídeas do mundo. Então, igual eu falei, se vocês gostarem desse tipo de vídeo, curtam aí esse vídeo, compartilhem com seus amigos, se inscrevam aqui no canal, tá? No vídeo de hoje mesmo é só mais curiosidade que eu vou estar mostrando pra vocês aqui, porque tem algumas plantas que eu vou mostrar hoje que algumas pessoas acham até que é montagem, que não existe, né? E é por isso também que eu decidi gravar esse vídeo pra vocês, tá? Então eu espero que vocês gostem e vamos lá. Pessoal, para começar, eu vou começar com algumas que a gente já conhece e vai indo para as plantas mais raras, né? Quem é mais antigo aqui no canal vai lembrar de boa parte dessas plantas que eu tirei lá do JV Curiosidades, que eu fazia vídeos aqui semanais mostrando plantas diferentes, né? E em cada vídeo específico eu falava sobre uma dessas orquídeas, tá? Tem algumas aqui que eu não tinha colocado no JV Curiosidades, mas igual eu falei, quem assiste os vídeos mais antigos vai lembrar disso. A 10ª planta de hoje é a Drácula, tá? A Drácula é uma planta mais comum, a gente conhece, bastante pessoas conhecem, né? Que é aquela orquídea que tem carinha de macaco. Ela é uma planta muito interessante, né? E ela tá aqui no vídeo de hoje exatamente por essa característica da flor dela, né? É uma coisa muito bonitinha. Assim, na verdade, a floração dela é desse jeito para atrair os polinizadores. Isso acontece com todas as orquídeas, tá? A floração mesmo de todas elas é a fim da atração dos polinizadores para assim fazer a polinização delas, né? E elas desenvolverem as sementes e continuarem a espécie. Então, sempre que uma orquídea floresce, o intuito dela é esse de poder ser polinizada. A Drácula, pessoal, é uma planta que gosta de bastante umidade ambiente. Quem gosta de cultivar ela aí sabe. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui falando sobre o cultivo das Dráculas, né? É uma planta que se assemelha ao cultivo muito com a Masdevallia. Ela não gosta de uma luminosidade muito forte. Enfim, se vocês quiserem que eu fale mais sobre ela, vocês coloquem aí nos comentários, tá? O nono lugar, pessoal, eu vou mostrar aí pra vocês o Bulbophyllum purpureorrhastes, tá? Ele também é conhecido como Megaclinium e ele é uma planta nativa do centro-oeste africano, tá? Ele é uma orquídea africana que, como alguns dos Bulbophyllums, ele gosta de uma certa umidade, mas é uma planta que gosta de bastante calor, tá? Ele não gosta de locais muito frios, não, exatamente pelo seu habitat natural dele. Igual eu sempre falo, o cultivo da gente tem que imitar ao máximo o habitat, e no caso desse Bulbophyllum, ele é uma planta de um lugar um pouco mais quente, né? Das temperaturas um pouco mais altas. Então, por isso, o cultivo dele requer essa característica, no caso, para ele se desenvolver bem, tá? A 8ª planta, muitos de vocês conhecem, né? Ela está em muitos anúncios de venda de semente de orquídeas, por exemplo. É a orquídea Espírito Santo, né? A Rabenara radiata. A gente tem essa e tem também a Peristeria elata, que eu estava tendo para vender esses dias aqui. A Rabenaria radiata, pessoal, ela é uma planta nativa do continente asiático, tá? Ela é uma planta asiática e ela é uma orquídea terrestre. Geralmente a maioria dessas plantas que eu vou mostrar a partir de agora são orquídeas terrestres, né? Que tem esses formatos diferentes na floração dela. E assim, ela é uma planta que ela origina, no caso, né, de um tubérculo. Então ela tem como se fosse uma batatinha enterrada. Tem o período de crescimento, que ela vai emitir a brotação dela, vai desenvolver. Quando ela já está desenvolvida, a batatinha que originou esse crescimento acaba morrendo e aí surge uma nova batatinha para guardar os nutrientes, tá? No caso, ela serve, né, esse tubérculo, ele serve como se fosse um bulbo para essas outras orquídeas. Como ela é uma planta terrestre, ela armazena os seus nutrientes totalmente ali, porque aí no período de escassez, no período de seca, ela seca todo o vegetal, é como se tivesse morrido, né? E aí quando volta as chuvas, volta o período com mais umidade, ela ressurge ali, né? Ela brota e ela vai brotando e dando origem a um novo tubérculo ali para colocar os nutrientes ali, tá?
A próxima planta, pessoal, ela é nativa de Portugal, tá? E ela é comum na área do Mediterrâneo. É a Ophrys apífera, essa aí que vocês estão vendo. É uma planta bem interessante, né? O labelo dela lembra mais um bichinho sorrindo, parece bastante um desenho no caso, né? Muitas pessoas acham que é montagem, mas ela é real, tá? É uma orquídea que ela tem exatamente esse labelo dela para imitar o abdômen de uma abelha, que eu esqueci o nome do gênero da abelha, mas essa abelha vai ali, é atraída por essa planta, né? Ela emite um aroma, no caso, que imita o feromônio da fêmea dessa abelha, então o macho da abelha vai lá nela, faz como se fosse a pseudocopulação, né? E ali ele vai e sai carregando o pólen, tá? Ela meio que engana os machos desse tipo de abelha para ser polinizada. A sexta orquídea, pessoal, é a Aceras anthroporphorum, tá? Ela é a orquídea do homem enforcado, ela é mais conhecida assim. E vocês podem ver aí, né, o labelo dela lembra muito um corpinho de uma pessoa e com as pétalas e sépalas mais fechadinhas lembra bastante a cabeça da pessoa. Então, por isso que ela é chamada de orquídea do homem enforcado. Também é uma planta terrestre, tá? Ela geralmente gosta de um local com mais luz solar, não gosta de excesso de umidade. Essas plantas geralmente são de regiões mais escassas, entendeu? Aí elas guardam esses nutrientes todos ali no tubérculo que fica por baixo da terra para poder se desenvolver no período com mais umidade, no período com mais nutrientes para elas, tá? Gente, a quinta orquídea, a maioria de vocês eu tenho certeza que já viu em algum anúncio também, em alguma foto, mas muitas pessoas acham que é mentira, acham que é algum tipo de montagem. Ela é a Orchis itálica. Ela é muito bonitinha, parece mais um ETzinho, olha aí que gracinha. A coloração dessa planta é incrível, ela forma hastes florais com cachos, com muitas florzinhas, né? Quando a gente vê uma florzinha bem de perto, lembra muito um ETzinho, uma pessoinha no caso, e quando a gente vê a haste dela de longe, já não dá para distinguir tanto essa floração, só mais de perto mesmo, né? Ela é uma orquídea também terrestre, tá? Ela é comum na área do Mediterrâneo, ela é nativa no Mediterrâneo, e uma planta bem interessante, bem incrível, né? Por isso que eu coloquei ela aqui no quinto lugar. Daqui pra frente, agora vão aparecendo só plantas mais diferentes, mais estranhas aí. A quarta orquídea, pessoal, é a orquídea pato voador, a Caleana major. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre ela. Ela é uma planta muito interessante, o processo de polinização dela é super interessante, super desenvolvido, né? E ela é uma orquídea originária do sul e do leste da Austrália, uma orquídea australiana bem diferente. E a polinização dela funciona da seguinte forma: ela também atrai o polinizador a fim de fazer a pseudocopulação, né? O polinizador vai entrar ali no labelo dela e essa parte de cima que fica formando como se fosse a cabecinha do pato, ela vai fechar quando o inseto entra, entendeu? Então é como se fosse uma armadilha. O inseto vai entrar, ela vai conseguir fechar e ali, enquanto ele não passar pela área, pela região que vai retirar o pólen ali pela parte reprodutiva da planta, vamos dizer assim, ela não abre. Então, assim que ele passa ali no lugar, pega o pólen, a plantinha vai abrir de novo, essa cabecinha do pato vai abrir e o inseto vai poder sair para ir para outra planta e poder polinizar ela, tá? É uma planta bem inteligente, né? Bem interessante. O processo de polinização dela é um dos mais interessantes entre as orquídeas de hoje. Então, pessoal, a gente chegou aqui nas três orquídeas mais estranhas e exóticas que tem, né? Em terceiro lugar, eu coloquei o Dendrophylax lindeni, que ele é a verdadeira orquídea fantasma. O nome orquídea fantasma foi dado exatamente ao Dendrophylax lindeni, exatamente por conta do formato dele. Vocês podem ver aí, lembra muito um corpinho também de um fantasminha. E essa planta é uma planta nativa da Flórida, Bahamas e Cuba, tá? Lá ela vegeta pântanos bem densos e úmidos. Então ela é uma planta muito difícil de cultivo no habitat no cultivo em casa, né? No habitat natural dela. Ela meio que já está entrando em extinção e ela é chamada assim porque geralmente nos pântanos, quando fica à noite, fica muito escuro e as pessoas que entravam no pântano à noite, quando ficavam com a lanterna, né, com alguma luz clareando o caminho que eles fossem passando, essa plantinha aparecia, né? Ficava como se fosse um fantasminha flutuando, exatamente também por ela não possuir folhas. Vocês podem ver aí, ela é também chamada de orquídea fantasma, porque quando
quando ela não tá florida, no caso, ela quase não mostra sinal que tá se desenvolvendo, que tá viva, né? Porque fica só as raizinhas ali, ela tem umas raízes super desenvolvidas e é por essas raízes que ela faz a fotossíntese para poder se desenvolver bem, né? E geralmente no cultivo as pessoas colocam ela, igual nessa foto que vocês estão vendo aí, dentro de aquários. Então, tipo, coloca o aquário, coloca a água e o tronco com ela em cima. Ela não pode ser plantada em vaso, tampando as raízes dela. Isso é bem importante também, porque ela é uma planta que, igual eu falei, faz a fotossíntese exatamente pelas raízes. Então, as raízes têm necessidade de ficarem expostas, né, para poder desenvolver aí o seu principal papel. Mas é uma planta muito interessante, muito bonitinha e muito rara, né? A segunda planta de hoje, pessoal, é a Rabenaria repens, tá? É a orquídea que foge, no caso, a todas as regras. Geralmente orquídea não gosta de excesso de umidade. Se ficar sempre úmido ali, acaba que apodrece as raízes. Já essa planta, ela é uma planta que ela tem um hábito como se fosse as plantas terrestres, né? O tubérculo dela fica preso ali debaixo da água, debaixo da terra, no caso. Só que ela é uma orquídea que as pessoas falam que é aquática, né? Ou orquídea flutuante. Então, ela fica geralmente nas bordas de lagos e o tubérculo dela fica aqui debaixo da terra, né? E ela solta o vegetal dela assim sob a água, no caso, tá? Então o vegetal dela vai subir e ficar ali sob a água, só que sempre presa ao tubérculo lá na terra, tá? Então ela é uma planta muito interessante, fica praticamente dentro da água, né? E a florzinha dela é bem bonitinha, bem simples, na verdade, né? E geralmente essas rabenárias são plantas mais exóticas, as flores dela. Aqui a gente já mostrou a Rabenaria radiata, né? Que é a orquídea que parece uma pombinha branca. E agora a Rabenaria repens, que é uma planta meio que semi-aquática, né? Uma planta mais flutuante. No caso, as pessoas falam flutuante porque o vegetal dela fica sob a água. Então fica o rizoma tampado ali embaixo, né, debaixo da terra, como se fosse aquelas orquídeas terrestres que eu falei, guardando os nutrientes. O vegetal dela fica flutuando sobre o lago, no caso, e aí tem o período que ela vai acabar esse vegetal, ele vai secar, né, e vai ficar só o tubérculo ali com os nutrientes para o próximo ano ela poder brotar novamente, né, e poder florescer. Mas é uma planta muito interessante, muito bonitinha, né? E a primeira planta de hoje é uma planta que vocês nunca imaginariam que existisse, né? Uma orquídea que vocês nunca imaginariam que existisse, é a Rhizanthella gardneri. Ela é uma planta subterrânea, tá? Ela é uma orquídea essa que vocês estão vendo, muito estranha. Ela é uma planta, gente, de hábito saprófito, tá? Geralmente essas orquídeas saprófitas são plantas muito raras e ela utiliza para poder sobreviver matéria orgânica em decomposição de animais, vegetais, tá? Então ela é uma planta que se alimenta de matéria orgânica e ela não possui clorofila nem nada. Ela fica ali enterrada mesmo, literalmente debaixo da terra, tampadinha ali. Vocês podem ver por isso que ela é branquinha, né? Ela não possui clorofila e a floração dela praticamente é quase enterrada também, tá? Geralmente elas florescem ali debaixo da terra mesmo e os principais polinizadores dessa planta são os cupins, que são animais não, são insetos, são insetos subterrâneos, né? Que encontram a flor ali e acabam por polinizar ela. Às vezes ela sobe, a florzinha consegue sair um pouquinho da terra para poder florescer para fora, mas ela é uma planta que o hábito dela sempre, desde o nascimento até crescendo, até chegar na hora da morte dela, no caso, é toda embaixo da terra. É uma coisa muito interessante, muito exótica. Eu acho que a maioria de vocês não sabiam que existia essa planta, né? Eu tenho um vídeo aqui no canal sobre ela, do JV Curiosidades, e desde aquele dia foi o primeiro dia que eu descobri que existia, né? Eu estava pesquisando plantas diferentes, plantas exóticas, e eu pesquisei muito a fundo para ver se realmente existia, e ela é verdade, tá, gente? É de verdade essa planta. Ela é uma orquídea de origem australiana, né? Aqui a gente teve hoje, no vídeo de hoje, duas plantas australianas, aquela do pato voador, e agora essa, a Rhizanthella gardneri, que é a planta mais exótica e diferente que eu acho que poderia existir, né? A orquídea mais estranha que poderia existir. E também os nutrientes dela ficam ali num tubérculo, né? Ela fica sempre, como diz, compacta. Ela não é uma planta que vai soltar, não solta folhas nem nada, né? Ela fica só ali, como diz, os nutrientes guardadinhos ali no tubérculo, e na hora da floração ela emite a hastezinha ali por baixo da terra mesmo e abre esse espiral aí cheio de florzinhas pequenininhas, que é bem interessante. Se a gente olhar de perto, é bem bonitinha as florzinhas, né?
Então é isso, gente. No vídeo de hoje eu queria só mesmo mostrar pra vocês essas 10 orquídeas exóticas, 10 orquídeas raras, né? Que eu encontrei, eu achei que seria bem interessante. Eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez eu peço pra vocês aí, se vocês gostaram desse formato de vídeo, querem que eu continue falando sobre isso, né? Dar 10 exemplos de plantas que têm características semelhantes, vocês colocam aqui nos comentários pra eu ver que vocês gostaram desse tipo de vídeo e eu tá trazendo mais desse tipo de conteúdo aqui pro canal, tá bom? Então um grande beijo para todo mundo, um grande abraço. Se alguém tem alguma dúvida sobre alguma dessas plantas que eu mostrei hoje, pode colocar aqui nos comentários, tá? Se não é inscrito no canal, se inscreva aí. Não esquece de ativar o sininho de notificação para sempre que eu mandar novos vídeos, vocês receberem as notificações aí, tá bom? Então é isso, eu vou ficando por aqui no vídeo de hoje, tá? Aguardo vocês no vídeo de amanhã. Um grande beijo, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!